E aí hoje a gente vai fazer duas coisas, são duas coisas rápidas. A primeira eu vou refazer o agiota com vocês, só que agora a gente vai tentar usar mais recursos do que a gente aprendeu, ou melhores práticas. E segundo, eu vou falar só sobre o relacionamento cruzado, associação cruzada N para N, que a gente vai precisar para a atividade da semana que vem, que é a matrícula, tá certo? Da matrícula a gente terá o hospital. Então, se você não leu a matrícula ainda, a matrícula é simples de entender, porém não tão simples de conceber. Um aluno tem várias disciplinas e uma disciplina tem vários alunos. Como a gente não tem banco, a gente tem que modelar isso em código de alguma forma. Então, o aluno vai ter um grupo de disciplinas, uma referência às várias disciplinas, e a disciplina vai ter uma referência a vários alunos. Então, para nós não utilizarmos for o tempo todo, a gente vai trabalhar só com os mapinhas. Cadê matrícula? Época de matrícula. Tá? Então, vocês vão fazer o época de matrícula, eu vou fazer um parecido com a época de matrícula, que é o hospital. No hospital nós temos um paciente que é atendido por vários médicos quando ele está internado, sei lá, um psiquiatra, neurologista, cardiologista, etc. E um médico que é responsável por vários pacientes, é o mesmo esquema, ok? A diferença é que aqui a gente tem algumas funcionalidadezinhas a mais, como por exemplo, o médico pode enviar mensagens para seus pacientes e os pacientes podem enviar mensagens para seus médicos. Mas aqui é a mesma ideia. Vamos só entender a lógica que está por trás disso daqui. Dependendo da linguagem, a gente pode implementar isso daqui de formas diferentes, tá? Então, a primeira seria permitir que ambos tivessem o método... Ixi, eu acho que eu cliquei no canto errado. Ambos tivessem o método inserir. E aí o inserir de uma chamava o inserir da outra, como se fosse num loop, sabe? Então, quando eu disser médico, insira esse paciente, aí o paciente insere, o médico insere o paciente e manda o paciente inseri-lo. Vocês não estão entendendo, não. Mas bora lá. Se eu fizer aqui, vai ficar mais claro. Projeto Java Project. S12 é 02 pacientes hospital. Bora lá, só lembrando que eu faço tudo na mesma classe para ficar mais fácil de nós enxergarmos o todo, e eu não vou fazer os métodos get, set, interfaces, etc, só para entendermos o objetivo. O foco é entender só como é que as duas se comunicam, tá certo? Então nós temos um paciente. Paciente vai ter uma série de coisas, sei lá, nome, doença, internação, blá blá blá, etc e tal. Mas o importante para a gente é que ele tem o identificador. E nós temos os médicos. O médico vai ter especialidade e outras coisas lá, mas o médico também tem um identificador. Então se abstrai que nós vamos ter várias outras informações além do identificador em cada um deles. E aí a gente tem aqui a referência cruzada. Um paciente é atendido por vários médicos. Então o nosso amigo paciente, ele é atendido por vários médicos. Ok? E o médico atende vários pacientes. Um paciente é atendido por vários médicos e um médico atende vários pacientes. Bora aqui comigo. Vou ter que explicar duas vezes. Ok? Então,
Como é a ação de, por exemplo, inserir um paciente? Vou começar aqui. Como seria a ação de void add médico? Quero adicionar um médico nesse paciente. Então a gente pergunta, ué, esse paciente já é atendido por esse médico? Se ele já for, não tem o que fazer, retorna. Ok? Vou colocar aqui boolean. Então, se esse médico já está na lista de médicos desse paciente, não tem o que fazer. Então, bora lá no nosso mapinha e descobrir. Médico recebe médicos ponto get bora lá. Estou usando o identificador desse médico aqui para verificar. Ei, você já está na lista de médicos desse paciente? Se ele já estiver, não tenho o que fazer, eu não vou adicionar. Se ele não estiver, aí o que é que nós fazemos? Médicos.put, vou colocar em médico.id esse médico. Então, se não é compute, é só put. Se não tiver, então eu vou guardar esse médico na minha lista de pacientes. Mas eu tenho também que fazer a referência cruzada. Tenho que chamar para o outro lado. Então, médico.add paciente. Qual paciente? Eu. Ok? Você imagina que nenhum dos dois se conhece. Aí você chama paciente, adiciona esse médico. Aí o paciente adiciona o médico, já que ele não tem, e chama o médico. Ei, seu médico, me adicione na sua lista. Aí o médico vai, adiciona o paciente. A gente pode tirar até esse booleano daqui, ó. Deixar só o return. O que é que está faltando aqui? O void add paciente. É a mesma lógica. Só que ao contrário, né? Eu verifico se esse paciente já está na lista. Pacientes. Você tem esse paciente com esse ID? Lista de pacientes desse médico, você já tem esse paciente? Se você já tiver, então, se você não tiver, então o que é que eu vou fazer? Pacientes.put, vou colocar esse paciente na lista do médico. Paciente.id, paciente. E aí eu chamo de volta. Tá. Se for diferente, e aí eu vou chamar paciente.add médico desse. Então vamos olhar aqui o que parece que está em loop infinito. Então eu digo paciente, adiciona esse médico. Aí o paciente adiciona o médico e chama o médico, adiciona esse paciente. Aí o médico adiciona o paciente, aí o paciente chama um, e aí eu chamo outro, e aí chama um, e chama outro. Só que não é um loop, por quê? Não importa de onde você comece a inserção. Por exemplo, se você começar no paciente mandando adicionar o médico, ele vai ver que esse médico não existe, adiciona o médico e chama, médico, me adiciona. O médico vai ver que o paciente não existe, adiciona o paciente, e aí chama paciente, me adiciona. Só que o paciente já adicionou o médico e aí quebra o loop. Ok? Então, qual é a vantagem disso?
A vantagem disso é que reduz a chance de nós termos erros. Porque onde é que seria o ponto de entrada? O certo é o paciente, seria os médicos, ou o médico inserir os pacientes? Porque a costura bidirecional a gente tem que ter. Então, se não ficar assim, podendo entrar de qualquer lugar, a gente corre o risco de, por exemplo, alguém que for utilizar o nosso projeto, nossa interface, chamar de um ponto e chamar de outro, ou então chamar só de um, ou então chamar do ponto errado. Fazendo isso, a gente garante, se houver uma inserção em qualquer um dos dois, ele vai efetuar as duas costuras da forma correta. Então, não importa se quem está utilizando a tua API mandar o médico inserir o paciente, se ele fizer isso, vai ter a costura dos dois lados e finaliza, ou se mandar o paciente inserir o médico, vai ter a costura dos dois lados e finaliza da mesma forma. Entenderam a ideia? Ok? A segunda coisa que nós teríamos é a remoção. A remoção é o processo contrário, né? Como seria a remoção? Vocês querem tentar fazer? Bora lá pro Don't Pad. O nosso é elefante. O nosso é papagaio. Papagaio. Tentem fazer a remoção aí. Remoção é do mesmo esquema. Quando você manda remover um, remove o outro e volta e para. Eu pensei que eu tivesse chegado atrasado, mas vocês ganharam de mim. Só conceber aí a lógica da remoção. Eu vou criar aqui o restinho. Olha lá, tentem fazer aí o remover. Diferença aqui para o remover médico, você só precisa do ID do médico, você não precisa do objeto do médico. Aqui você precisa do objeto do médico porque você tem que guardar a referência para poder encontrá-lo. Se você não tiver o objeto do médico, você não tem como acessar o médico para poder fazer a remoção. Vamos, tentem parir aí o método remover.
Tá dando certo? Tá dando certo? Gerli, preencha a tua planilha, por favor. Quem é Zé Gatuno? Luiz. Tu é dessa disciplina? Mas por que tu não preencheu nada ainda? Preenche. Ah, eu tenho que atualizar lá no repositório. Vou atualizar. Bem lembrado. Ok, atualizei lá no repositório. Conseguiram sair do canto? Não? Se não saírem do canto, se movam. É só pegar o jeitinho. Mapas é muito melhor do que array, para não ter que fazer uma carrada de for. Então vamos aqui. Até porque eu ainda quero fazer a J. É a mesma lógica de cima. A única coisa que muda é a ordem das operações. Para remover o médico, eu pego o médico pelo ID. Se o meu médico for igual a nulo, não tem que remover, beco pegaremos. Aí eu removo o nosso amigo médico, é o remove. Mas aqui tem um detalhezinho interessante. Depois de remover, eu tenho que fazer a remoção ao contrário, né? pmédico ponto remove paciente this.id. Removo o médico. E aí eu chamo o objeto que eu removi para remover o paciente. Poderia ter pego ele daqui, mas a referência não muda, tendo removido. O que vai mudar é que ele perde o espaço que ele tinha lá no mapa e eu retorno o objeto. Poderia também pegar daqui, né? Mas seria redundante, porque eu já dei o get, então eu já tenho a referência. Aí para remover o paciente é a mesma coisa. Médicos, pacientes, ponto get, ID do paciente, médico, pmédico, aqui não é médico, paciente. Mesma ideia, só que agora remove, eu botei remover, mesma ideia de antes, só que na referência cruzada. Aí a gente vai para outro ponto agora. Se eu quiser retirar o paciente do hospital, retirar o paciente do sistema, remover as referências dele, eu não posso colocar esse método no paciente. Não é o paciente que se remove do hospital, é o hospital que remove o paciente.
remover paciente. Aqui não é só remover o paciente de um médico, mas remover o paciente do hospital. Então, o que é que eu precisaria aqui para remover o paciente? Vamos lá, vamos pensar como é que isso daqui está costurado. O paciente tem uma lista de médicos, ou um mapa de médicos e uma lista de pacientes. O hospital tem uma lista de médicos e uma lista de pacientes. Só que cada médico aponta para vários pacientes e cada paciente aponta para vários médicos. Se eu quiser remover um paciente, o que é que eu tenho que fazer para manter a integridade? Bora lá? Imagina aí. O paciente tem vários médicos, o hospital tem vários médicos e vários pacientes. E cada paciente conhece seus médicos e cada médico conhece seus pacientes. Se eu quiser remover um paciente, eu tenho que apagar ele de onde? Eu tenho que apagar da lista de pacientes, mas também tenho que apagar da lista de todos os médicos que o têm como paciente. Porque simplesmente remover ele da lista de pacientes do hospital, todos os médicos que apontavam para ele, continuam apontando para ele. Ok? Então, no fundo, remover um paciente implica na seguinte coisa. Primeiro, obter o paciente, né? Paciente recebe pacientes.getID. Aí eu vou verificar. Se esse paciente é igual a nulo, não tem que remover, retorne. Tá? Estou usando isso daqui porque a gente não está trabalhando com os nossos repositórios. Porque se a gente tivesse com os nossos repositórios, eu não precisaria nem ficar fazendo essa checagem de nulo o tempo todo. Eu só dava o get, chamava o método, como a gente viu, e se por acaso teve algum problema, vai disparar a exceção. Ok. Estou com o meu paciente na minha mão. O que é que eu vou fazer com ele agora? Ó, o passarinhozinho caindo do ninho. O que é que eu faço com o pacientezinho na minha mão aqui? Eu tenho que percorrer todos os médicos, né? Para cada médico em paciente.get médicos. Cadê você? List de médico. Get médicos. Se eu tivesse com repositório, eu não precisava reimplementar isso daqui, né? Mas vamos lá. Array list de médico para... Não, acho que tem um jeito de fazer melhor. Como é, meu pai? Isso aqui funciona? Funciona não. Deve ter algum comando que faça isso de um golpe só. Pera. Ah, calma aí. Médicos ponto values. Não? Sempre tem um método. Pegar get list of. Tá. New array list. Médico
Ó, médicos é um mapa. No mapa a gente tem as tuplas, chave e valor. Aí eu tô pegando só os valores. Isso vai me gerar um collection. Collection é uma, eu acho que é uma das interfaces lá que define objetos de dados dos quais eu posso navegar. Então a collection é um grupo de coisas que dá para andar nessas coisas. E o ArrayList aceita como construtor uma collection. Então se eu passar para o ArrayList uma collection de métodos, ele vai pegar essa collection de métodos e retornar uma lista de métodos, de médicos. Médico, eu tô falando métodos, né? Foi mal. Ok? Então eu consigo pegar uma lista de médicos. Se eu não quisesse retornar uma lista, quisesse retornar uma coisa mais genérica do que uma lista, collection de médico. E aí eu podia passar direto isso daqui. Assim, né? Collection de médico, exato. A collection não tem todos os métodos que o array tem. Ele é só uma estrutura navegável. Eu posso navegar por uma collection, por exemplo, num laço como esse. Para cada médico em paciente.getMédicos. O getMédicos vai me retornar uma collection, um objeto que é passeável, e eu vou passear por cada um desses médicos assim. A vantagem de retornar isso ao invés de chave e valor é que eu não preciso me preocupar com as chaves, porque os médicos eles já têm dentro de si a própria chave. Então eu vou fazer lá médico.remover paciente. Quem é o paciente que eu quero remover? O paciente com esse ID. Então bora lá. Para remover o paciente, eu pego o paciente. Do paciente eu vejo todos os médicos dele, desfaço todas as costuras desse paciente e depois, por final, até que então eu vou dar o remove no ID. Costura, descostura, desalinhado completo. E aí eu posso fazer a mesma coisa para os médicos, só que tudo ao contrário, né? Se eu tiver com banco, você vai ter que implementar as operações no banco. Remover médico. Para remover o médico, eu pego o médico. Médico. Recebe médicos.get. Se o nosso amigo médico for igual a nulo, não faz nada. Se não, eu vou para todos os pacientes desse médico. E aí ficou faltando qual é o nosso método aqui? Uma collection de paciente get pacientes. Return pacientes.values. Para cada paciente, paciente.remover médico. E aí, por final, eu mando remover o médico do hospital. Médicos.remove por IG. É difícil? É só estranho ou não? Tá tudo bem. A gente só está acostumado a colocar os dados, né? E não é comum pensar em persistência, manter os dados íntegros. Então, remover um dado significa remover toda a costura que está a ele atrelado. Toda a costura que está a ele atrelado. Ficaria faltando aqui o adicionar médico, o adicionar paciente, void add médico, string. Fica faltando o add médico, add paciente, o resto dos métodos. Mas isso daí vocês fazem porque já é igual ao que nós já tínhamos, né? Adicionar o médico, criar o médico, colocar ele na lista de médicos, adicionar o paciente, papapá.
Nós teríamos os outros atributos que seriam interessantes, por exemplo, eu tenho o Fred, que sofreu uma fratura, o Alves, que sofreu um AVC, e o Goku, que está com hemorragia, e o seu Silva, que está com sinusite. Os médicos é o Dr. Bisturi, que a especialidade dele é cirurgia, Dr. Sniff, que é alergologia, e a Dr. Facada, que é cirurgia também. Ok? Então, eu tenho todos esses pacientes no meu hospital e todos esses médicos no meu hospital. Então, isso é só adicionar médico e adicionar paciente. Vocês saberiam quebrar essa linha em vários pedacinhos? Como é que você quebraria isso daqui para pegar os 4 pacientes e separar nome do paciente e doença? Você dá um split por espaço e aí você vai ter um vetor de pacientes, né? Aí depois você dá um split por barrinha e aí você, para cada um desses dois, você split por barrinha e você vai ter o nome e a doença lá e o não é doença que a gente diz, é o que? Diagnóstico, né? Diagnóstico? Prontuário, sei lá o que ele tem, né? A pereba dele. Tudo bem? Outras coisas interessantes que a gente poderia ter é não permitir, e aí a gente só faria mudanças na lógica, não permitir que um paciente tenha 2 médicos da mesma especialidade, né? O hospital ele não permite isso no sistema. Então, se já tem um alergologista cuidando dele, não pode ser alocado para ele outro alergologista. E essa daqui que é a parte mais legal, que é a gente ter um esquema de mensagens, onde os pacientes podem enviar mensagens para os seus médicos e os médicos podem enviar mensagens para os seus pacientes. A modelagem que a gente fez aqui, ela não ajuda, assim, ela não segue muito de bons princípios porque está tudo muito amarrado, né? O paciente, principalmente o paciente, depende das implementações. Lembra de uma das regrinhas de ontem que era programar para interfaces e não para objetos concretos? A gente não deve depender das implementações, mas das abstrações. Então, quais seriam as abstrações que a gente poderia tirar daqui? Já vou pegar esse exemplo ao invés de... Quais seriam as abstrações que a gente teria daqui? Para começar, o que paciente e médico têm em comum? São pessoas? Poderia ser. Mas é comum deles que eles, por exemplo, têm um identificador. Seria a mesma coisa óbvia, né? Ambos têm um identificador. Se eu quisesse poder enviar mensagens, eu poderia pensar que ambos teriam um inbox, ambos teriam uma caixa de entrada, né? Ambos poderiam enviar mensagens e ambos poderiam receber mensagens. Então, se a gente fosse pensar assim, a gente já teria uma abstração. A gente poderia fazer médico independer de paciente e paciente independer de médico, né, das implementações concretas, se a gente pensar assim em interface. A interface paciente. O que é um paciente? Um paciente é alguém que tem um ID. Um paciente é alguém que eu posso solicitar para adicionar médico. Um paciente é alguém que eu posso solicitar para remover médico. Um paciente é alguém que eu posso pedir a lista de médicos. Se eu tenho, médicos. Se eu tenho outras informações, métodos especiais, variando de plano de saúde para plano de saúde, tipo de formulário, ou então o paciente que está pago, paciente de plano, tudo isso daí não depende para mim, isso é irrelevante para esse escopo do sistema. Então, para esse escopo de sistema, me importa apenas que paciente implementa a interface paciente.
Ele tem tudo que ele precisava ter? Cadê? Ficou faltando só o getID, né? Como seria o getID? O getID retorna o ID. Esses caras aqui podem ser protected ou privated. Tenho tudo aqui que eu tinha que ter? Ah, tá. Public void, public void, public. Aí ele vai dizer, olha, você não pode reduzir a visibilidade. Pronto. Agora que o paciente implementa a interface, o método não precisa sequer saber qual o tipo concreto de paciente que ele está usando. Ele pode utilizar a interface. Então, paciente aqui não é ID, agora é um getID. E o resto não muda muito, né? Interface paciente. Mesma coisa aqui. Pacientes.get. E a mesma coisa aqui. Pronto. Descolamos a implementação do médico da implementação do paciente. Desde que o paciente continue implementando essas mesmas interfaces, eu posso ter agora várias implementações do paciente diferentes. Que o médico sabe trabalhar com esses métodos, que são os métodos que ele precisa. E eu poderia ter a mesma coisa para o médico, e aí o paciente não dependeria da implementação do médico. add paciente, remover paciente, string id paciente, collection get pacientes. Pronto, agora o meu médico ele implementa a interface. Vai ficar faltando só um método aqui, public string get id return id. Vou dar a visibilidade. Public para cá, eu tenho public para cá, eu tenho public para cá. Tá faltando. O que eu fiz aqui? Eu removi alguma coisa? Ah, tá. Tenho que terminar aqui. Void add médico. Tenho que trocar todos os cantos que eu tinha médico pelos get id médico.get id meu médicos vai ser de interface ok. São muitos locaizinhos que tem que mudar. Paciente não, é interface. Paciente.getID
E aqui pronto, terminei, foi. Paciente. Get ID com I maiúsculo. Pronto, finalizado. Agora, nem paciente conhece o médico e nem médico conhece o paciente. Eu posso trabalhar isso daqui independente de sequer essas classes existirem. Eu vou colocar elas inclusive em outro, cada um na sua classe própria agora. Eu vou ter aqui uma classe paciente, uma classe interface paciente, onde eu vou colocar a minha interface. Public interface, interface paciente. Vou ter a minha própria classe para o médico. E o interface e médico. Vou ter a minha classe do paciente. Paciente. E a minha classe do médico. New class médico. Ok. Então, o hospital também nem sabe com que ele está lidando. Para o hospital é tudo interface. Ok. Pronto. Olha como foi que ficou agora a nossa costura. O médico não conhece, a interface do médico não conhece as implementações dos pacientes. Ele conhece só as interfaces dos pacientes. A mesma coisa para a interface do paciente, que só conhece a interface do médico. Ou seja, eles estão trabalhando com contratos, eles não conhecem os objetos concretos. O próprio paciente só trabalha com as interfaces dos médicos e o próprio médico só trabalha com as interfaces dos pacientes. Aí, o próprio hospital, que não tem a sua classe própria, ele em nenhum local está trabalhando com os objetos concretos. Então a pergunta é, onde é que eu vou conhecer os objetos concretos? Quem é que conhece os objetos concretos? E agora eu não dei... Ninguém implementou um paciente até agora. Está tudo trabalhando com as interfaces. Quem é que no caso aqui vai ser a única entidade que vai precisar conhecer os objetos concretos? Alguém chuta? New Class Hospital. Tirar isso daqui. Bora, hospital. Você vem pra cá, seu hospital. Então, bora lá. No nosso caso, no nosso jogo, o único que vai precisar
conhecer o paciente, conhecer o médico, é quem vai criar o paciente, quem vai criar o médico. Porque depois de criado, o nosso objeto vai sair andando pelo sistema e ele vai ser visto ou entendido unicamente pelo seu protocolo, pelo seu contrato, pelo seu acordo. Então, os únicos que vão conhecer médicos e pacientes, por exemplo, seria o controle, no nosso caso aqui. Então, quando eu tiver... Vou pular tudo mais. Ó. Se o nosso comando .equals for add paciente, eu vou pegar o meu hospital.add paciente new paciente. Aí vou passar lá o nome, o plano, sei lá, a idade, o problema, etc. Hospital, add paciente, new paciente. Crio o meu paciente concreto, com as suas implementações, com as suas peculiaridades, e esse paciente vai sair navegando pelo meu sistema, né, passando de médico em médico, de repositório em repositório, de ação em ação, e aí eu vou tratar com ele só pelo comportamento polimórfico. Por exemplo, seja para pegar os seus valores ou para emitir laudo, ou seja lá o que for. Eu não preciso pensar nas peculiaridades dele. As peculiaridades dele vão estar escondidas pela orientação objeto, pelo projeto. Okay? Então essa é a diferença. Uma outra coisa legal que a gente poderia fazer aqui é... Vou dar um tempinho para pensar, para vocês pensarem se conseguem imaginar algo. Como é que eu faria só esse pedacinho aqui? Pensem em alguma ideia. Como é que eu faria só esse pedacinho? Os pacientes podem enviar mensagens para os seus médicos e os médicos podem enviar mensagens para os seus pacientes. Por exemplo, o que eu vou estar digitando no teclado seria essa. Uma mensagem de Alves para o bisturi. Posso tomar omeprazol? A mensagem do Goku para o seu bisturi. Coceira no reto é normal? Ok? Se eu olhar o inbox do Dr. Bisturi, vai ter uma mensagem do Alves perguntando se pode tomar omeprazol e uma mensagem do Goku perguntando se coceira no reto é normal. O Dr. Bisturi vai mandar uma mensagem para o Alves dizendo chupa o limão que passe. Vai mandar uma mensagem para o Goku: venha na minha sala. Ok? E a mesma forma, o Goku pode olhar o seu inbox, que vai ter o que o doutor mandou para ele, ok? Mas se o Goku mandar uma mensagem para o doutor Facada, ele não vai conseguir, porque um paciente, pelo sistema, só está autorizado a mandar mensagem para os médicos que o atendem. Bora lá pensar nesse quebra-cabeça, como é que a gente montaria isso daí? Quais seriam ou as classes, ou as interfaces, ou os métodos? Só nisso daí. Você vê que eu só tenho dois métodos, né? Aqui duas ações. Um é enviar mensagem e outra é ler inbox. Não tem mais nada, só tem duas ações aqui. Como ficaria esse nosso quebra-cabeça? É um quebra-cabeça de, sei lá, muitas peças. E aí, Camila, estamos fazendo bem, olha que legal. Acabei fazendo isso aqui. Dá sucesso. Hoje aqui foi o assim que não fizesse. Esses pontos pequenos, né? Ele pode ter alguns trabalhos que dá para substituir. Olha aí, volta aqui em cima de você. Assim que controle. Pode fazer pelo menos 3.
Maria, tem que botar o nome dela? Maria José. As mensagens, ok, mas não vai fazer nada. Então, não vai fazer não, pode ser um papo de 54 na questão também. Não, mas aí não é chave. Vai, mas aí é essa a Maria agora devolver, né? Recebeu também. A 110. Qual paciente é? Sucesso. Sucesso. Vamos matar. Se for. Aqui já é Você gostou de fazer? Mas aí cai o negócio do lado. A chave vai ser bem e dentro da rede você pode tudo esse cabelo está aqui. Vetor estético. Vamos passar O meu ainda mandou passar um trabalho toda semana para vocês. Mas eu acho que não outro modelo de vocês. Não próximo deles. Vamos passar a mensagem na próxima página. Vou dar uma semana de intervalo para falar com informação. Olha pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte.
Vou dar uma semana de intervalo para vocês, porque tem pontos de detalhes, tem um monte de coisa. Obrigado. Ok? Mas não é uma semana. Bora lá. Não é uma semana para vocês chegarem na semana que vem sem ter feito nada do que estava atrasado, não. É uma semana para tentar, principalmente o pessoal que está mais atrasado, tentar compensar as atividades que já estão devendo, né? Já estão devendo. Chorar no final do semestre não vai adiantar, você tem que chorar agora. Chorar agora, porque se você chegar no final do semestre, você vai dizer: professor, eu vi o meu fim inevitável chegando como um cometa atravessando a atmosfera. Eu fiquei abrindo as esferas do coelho e dizia: vem, abraça-me quando ele for. O que é? Ah, literal. Eu fiz isso, né? Eu tô falando que a gente tava querendo usar um pouco de celular, daí tem que aí ele deu um bug, o Chico estava no 1, no 2 e no 3. E ele matou o Chico no 1 e no 3 e no 2 o Chico ficou. Por quê? Quando você está com um vetor, o vetor ele requer uma continuidade. Quando você remove um elemento, você quebra a continuidade do vetor. Você tem que remover ele para frente. Mas eu fiz, não deu certo, então ele... É para remover ele para frente. Ele tem que remover os caminhos, começando do último, na direção do primeiro, menos, entendeu? Porque senão você, se for por índice de trás para frente, você não perde a continuidade. Pois é justamente por isso que está um vetor e você está mexendo na estrutura durante o laço. Você não pode fazer isso. Você usar um vetor. Não, vermelho também, né? Você pensa em escrever uma nota de gasolina. É 07. Mas o mapa que a gente vai cada posição seria uma regra de todas as Clássica. Não precisa de acesso. Mensagem você vai ter que ter, mas não é a mensagem. Poderia até ser. Vamos lá, onde? Você não pode seguir contigo. Vamos nós. Cadê minhas mensagens aí? Tem que salvar o pouco que está com você no resto. Eu vou botar a peça, ele tá aqui. Tá fazendo o que? Twitter? WhatsApp é parecido, Twitter também. Todos esses são parecidos, esses de mensagens. Dentro desse conceito, né, pelo menos da forma como a gente está abordando, a gente teria essa atividade, a gente teria o Twitter e a gente teria o WhatsApp. Qual é a ideia? A ideia de que a entidade, pelo menos assim, né, bem simplificadamente, ela vai ter uma estrutura para guardar mensagens e de alguma forma essa mensagem tem que ser colocada lá. Né? Se a gente fosse fazer bem simples mesmo, o médico teria um inbox e o paciente teria um inbox, e aí o médico teria um médico mandar a mensagem para o paciente, e o paciente teria que mandar a mensagem para o médico, mas isso não é muito redundante, porque no fundo não é a mesma coisa. Okay? Então, como é que a gente faz para tirar isso daqui? Para tirar isso daqui, a gente tem que colocar onde?
O que é que eu não quero ter que fazer? Eu não quero ter que colocar o médico colocando... O médico tem um inbox, que é onde vão ser colocadas as mensagens. E o médico tem um método de enviar mensagem para o paciente. O paciente tem um inbox, que é onde vão ser colocadas as mensagens, e vai ter um método de enviar mensagem para os médicos. É assim que eles comunicam. Como é que eu evito isso? Não são classes diferentes? Uma classe mensagem, se você pensar numa classe só de uma dummy class, né, só uma classe só para guardar os dados, uma mensagem é um emissor e uma mensagem, um texto. Vai lá. Queima, miolo, queima. As coisas melhorando. As coisas melhorando. E a mensagem adicional um comportamento polimórfico, né? Ou seja, paciente e médico vão se comportar da mesma forma, mas onde é que eu vou adicionar esse comportamento? Quase, né? Agora vamos ver como é que a gente faria isso aqui, ó. É simples, mas não é. Ó. Esquece que eu tenho pacientes e médicos. Eu tenho pessoas que se comunicam por mensagens. Tudo bem? Tudo bem até aí? Então nós teríamos, por exemplo, emissores. Eu não estou conseguindo pensar em um nome melhor agora, não. Emissores, mas eles também recebem, né? São emissores e receptores. Então a gente chama o quê? São os bate-papenses. Bora lá, vamos caçar um nome bom. Se a gente não tem um nome bom, a gente não tem nada. Hã? Chat? Não, não é um chat. A pessoa que... Tecladores. Comunicadores. Emissores, receptores. Usuários. Se bem que usuário pode ser em vários contextos, né? Vai ser usuário de software. Usuário de... Isso aí não. A ideia da... Tá, a gente não vai ficar travado por causa disso. A gente bota o nome ruim, quando a gente conseguir achar o nome melhor, a gente volta aí e... São os bate-papenses. Os bate-papenses é quem bate papo. Ok, um bate-papense, os bate-papenses eles comunicam por mensagem. Vou fazer aqui para não colocar em outro local, tá? Para não ter... Então, eu tenho o ID do bate-papense e tenho o texto, né? O text do bate-papense. Public, mensagem, string, string ID, string text, this.id user recebe ID, this.text recebe text. Ok. O que é que o nosso bate-papense tem que ter? Como ele vai bater papo dentro do sistema, ele tem que ter um ID para que a pessoa saiba quem foi que mandou a mensagem. Fulano mandou mensagem, fulano não mandou mensagem. Então, poderia fazer aqui de duas formas. Uma classe abstrata, e cada um faria todas as implementações, que resolveria também. E vamos pensar quais são os métodos que eles têm que implementar. Interface, bate-papense. Quem quer ser um bate-papense tem que ser capaz de informar qual é o seu ID do bate-papo. Beleza? Tem que ser capaz de void send message. Vai enviar uma mensagem. Depois a gente pode tirar esse método aqui e colocar no outro canto. Mensagem MSG para um usuário, para um outro bate
Papense. Esse não ficou horrível. Não consigo nem escrever. Bate Papense. Ok, e a terceira coisa, eu tenho que pegar o inbox. List mensagem get inbox. Ok? Então, se a gente tem isso daqui funcionando, Ctrl Shift O, a gente tem as funcionalidades que a gente quer. Eu consigo enviar uma mensagem para alguém e eu consigo pegar as minhas mensagens que eu recebi. Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim. Ok. Vamos transformar isso aqui numa classe abstrata. Vou deixar aqui na interface. E vou criar uma classe abstrata que implementa essa interface. Class abstract class bate Papense. Então, um bate Papense tem um ID, mas médico tem a sua implementação de ID e paciente tem a sua implementação de ID, sim ou não? Então eu vou deixar isso aqui em aberto. Eu vou deixar isso aqui como abstrato, abstract string get ID. Então não vou implementar isso daqui, cada um vai implementar o seu. Então quando eu chegar no médico, o médico vai implementar de uma forma, e quando eu chegar no paciente, o paciente vai implementar de outra forma. Mas aqui o que é que a gente tem de comum? Ambos vão ter que ter um inbox, né? O inbox seria um array list de mensagem inbox. Eu posso pegar o meu inbox, list mensagem get inbox. E aqui é legal, ó. Vamos fazer de um jeito que pegar o inbox zere as mensagens, porque senão ia ficar só acumulando. Entendeu? Então, a pessoa manda mensagem. Na hora que eu der o get inbox, eu seco o meu inbox. Se eu der pela segunda vez, não vai ter nada lá. Como se eu pegasse a mensagem uma vez só. Então, quando eu dar o get no inbox, ele vai tipo retornar as mensagens e zerar o inbox. Como é que eu faço isso? Facinho, né? Eu tenho que pegar as minhas mensagens, list mensagem output recebe desse ponto inbox. Não, isso aqui não vai funcionar. Vamos ver se vocês descobrem por que isso aqui não vai funcionar. Inbox. Ponto. Inbox. Ponto. Como é que eu apago tudo, hein? É o clear. Erase and not cut. Vocês conseguem descobrir por que isso aqui não vai funcionar? Olha como é. Eu copiei o inbox para uma variável output, mandei limpar o inbox e retorno o output. Bora lá? Pensa, cocada. Que isso daqui não vai funcionar. Por que você vai caçar esse bug até meia-noite? Esse ele só apaga os valores ou ele... Apaga todos os dados. Apaga a lista. Bora, filho de Deus, menino meu. Eu sei que não está tentando pensar, pense. Foi não? Bora lá. Output é uma nova variável com conteúdo de inbox ou é apenas uma referência para o mesmo array list? Aqui o output, ó.
Output é só uma referência, é só outra referência para o mesmo array list. Quando você faz essa linha, você tem que pensar que você está trabalhando com referências. Então você vai ter que, tanto output quanto inbox apontam para o mesmo objeto. Quando você dá o clear no inbox, o que foi que aconteceu com o output? Que ele era apontado, apagou tudo. Então você não quer uma outra referência para o mesmo objeto. Você quer um novo objeto contendo todos os dados. Então você teria que fazer o new array list de mensagem passando o inbox como parâmetro. Então ele vai criar um novo array list. Então não são só duas variáveis apontando para o mesmo canto, mas vai ser um novo array list com o mesmo tamanho com as referências dos dados. Agora, quando você der o clear do inbox, ele vai apagar o array list dele e não o array list da saída. E aí? Caçando bug até de madrugada. Referências. E aí, por último, nós teríamos a seguinte coisa. Send message. Preciso de uma mensagem e de um IBAT papense. E aqui é fácil, né? Seria só fazer o nosso amigo bate papense ponto inbox ponto add message. Tá faltando aqui algumas coisinhas. Void add message. Pena que a gente não vai poder terminar. Então, para mandar a mensagem para alguém, é só pegar o destinatário e colocar a mensagem dentro do destinatário. Aí fica o único detalhe. Os pacientes só podem mandar mensagens para os seus médicos e os médicos só podem mandar mensagens para os seus pacientes. Onde é que eu vou implementar isso aqui? Essa classe conhece os médicos e pacientes? Não. Então, outro método que vai ter que ser resolvido em outra camada. Então, poderia dar um get, por exemplo, destinatários. Ups. E olha como ficou a nossa história. Se eu pedir a lista de destinatários, como é que o paciente vai implementar essa? Pegar destinatários, retornando quem? Os médicos dele. E como é que o médico vai implementar isso? Retornando os pacientes. Se, por exemplo, eu tivesse uma outra função, diretor, ele poderia retornar, sei lá, quem ele quisesse. Ok? E aí cada classe vai ter isso numa camada diferente. Ok, nosso horário se foi, estourou, não fiz chamada, vai ficar para fazer retroativa para não atrasar vocês. Tudo bem? Então, vocês têm aí uma semana sem novas atividades. Ok, fica para outro. Aí ficou um vácuo grande aí, né? Hã? Já que tu não fez a J, tu não vai receber. Tudo bem, pode receber.